informação para vocês e, muito provavelmente, ajudar a compor uma melhor política de segurança dentro do ambiente corporativo de vocês, seja esse um ambiente de máquinas legadas, né, ou que utilizam sistemas legados por uma necessidade de negócios, e como que a gente vai poder, né, melhorar esse ambiente, e também no ambiente corporativo, onde normalmente a gente está com o parque atualizado, na última versão do sistema operacional, e quais são as diferenças entre as soluções que abrangem cada um desses ambientes. Muito bom, vamos lá. Eu gostaria de começar primeiro trazendo um problema. Imagino que o problema, ou como que a gente encontra aí a cibersegurança no mundo hoje. E todos estamos envolvidos com a cibersegurança, sejamos nós as pessoas que trabalham na solução que vai proteger nosso ambiente, sejamos nós as pessoas que trabalham no marketing ou no desenvolvimento de negócios das empresas, nós precisamos estar... Olá, Eric. Oi, Eu Eric. fiquei... Ficou no mudo, desculpa. Queria só Eu te não... informar. Eu estava no mudo o tempo inteiro? Não, só agora. Ai, que coisa, que estranho. Eu achei que eu estava falando aqui, falando, e tinha ficado no mudo. Eu vi que ficou no mudo, aí eu voltei. Mas beleza, obrigado pelo toque, Maria. Se por algum motivo a tela sair também, vocês me chamam aqui. E, de novo, pessoal, eu acho que eu já falei um pouco antes da gente começar, a gente estava aguardando todo mundo entrar. Fiquem à vontade para subir aí na caixinha, do lado do chat tem a caixinha de Q&A, fiquem à vontade para colocar perguntas aí, tanto a Maria quanto a Fernanda, elas vão estar atentas às perguntas, e aí a gente pode fazer um bate-papo, eu posso entender melhor também como direcionar aqui, para a gente não fazer somente uma apresentação aqui onde eu falo por uma hora e a gente acaba fazendo outra coisa. Eu acho que a gente fomentar a cultura cyber é muito importante. Então, vamos aí começar com o estado da cibersegurança no ano de 2022. A gente chegou no finalzinho, então a Kaspersky já até lançou relatórios prévios sobre o que aconteceu no ano. E, basicamente, a gente pode ver que a indústria do cybercrime ela atingiu a gigantesca marca de 1,5 trilhão de dólares, fazendo com que ela seja comparada aí a indústrias gigantescas, como é a indústria do setor automotivo, como é a indústria de telecomunicações. A gente vê aí que é uma indústria que tem quase o tamanho da indústria de telecom, que é basicamente que criou a internet, quem desenvolveu toda a infraestrutura para que a gente tivesse a internet e os meios de comunicação do jeito que temos hoje. E a indústria do cybercrime conseguiu chegar a um espaço desse tamanho. Recentemente foi lançado um relatório, não só pela Kaspersky, mas conta com uma previsão de que isso vai sofrer um aumento exponencial nos próximos anos. Então, a gente, hoje, está conversando para que a gente possa parametrizar quais são as nossas ações para os próximos anos, e sabendo que o cybercrime vai aumentar, a gente precisa ter em mente também que não somente as grandes empresas, os grandes players de telecom, automotivo, retail, por exemplo, que vão sofrer ataques. Antigamente existia muito o conceito de que eu sou pequeno demais, ninguém vai querer me atacar, né? Os dados que eu tenho, eles não são utilizáveis por atores maliciosos, por exemplo. Mas isso vem mudando, e da mesma forma que isso vem mudando, as técnicas têm mudado também. Hoje, não é mais necessário que um hacker seja aquele cara numa sala escura, com a luz do computador na cara dele, de touca e etc., escondido. Hoje, a grande parte dos atores maliciosos, eles não são nem mais técnicos. Eles vão lá na Dark Web, eles compram por $11 um código, né, um grupo onde ele vai poder ter acesso a uma lista de IPs para que ele possa fazer um ataque RDP no seu ambiente. Uma lista de VPNs vulneráveis para que ele possa se conectar no ambiente corporativo, que não está bem parametrizado, e aí ele possa explorar esse tráfego, que teoricamente seria para ser um tráfego criptografado, para que não vaze informações da empresa. Então, os atores maliciosos, hoje, eles podem comprar e não custa caro. Com até $5.500, ele lança um ataque
muito bem efetivo, muito bem parametrizado, né, normalmente com social engineering sendo envolvido nesse ataque, e a gente pode ver que existem várias formas, várias maneiras. Pode ser um ataque visando o acesso da empresa, pode ser um ataque visando deteriorar a empresa a ponto dela ter que parar por conta de um spread de malware, um ransomware, por exemplo, ou pode ser uma campanha muito bem direcionada, onde ele vai fazer extravio dos dados, onde ele vai jogar um trojan e depois ele vai fazer a criptografia do ambiente corporativo e computacional. E a gente viu que com até $5.500 é possível fazer um grande estrago. De acordo com fontes, tá? Essa apresentação, vou deixar aqui claro, essa apresentação ela vai ser compartilhada com vocês e ela também contém links, não só das pesquisas da Kaspersky, mas pesquisas do mercado também, para que a gente possa traçar e trazer esses números para vocês. Todos eles são baseados em pesquisas de mercado. Então, uma pequena e média empresa, ela sofre aí com até $100 mil de prejuízo, seja esse prejuízo na marca, prejuízo na continuidade dos negócios, ou prejuízo para fazer a remediação, porque ela vai ter que contratar uma empresa especializada para entender se eles conseguiram se livrar de todos os samples maliciosos dentro do ambiente deles, e como que esse malware pode ser explorado dentro do ambiente. Então, normalmente, custa mais caro remediar do que se prevenir. E aí a prevenção ela não vem de um lado só. Quando a gente olha para esses dados que mostram que 64% das empresas já foram atingidas por ransomware, é um número muito grande. É um número muito grande e mostra que existe muito dinheiro indo para os atores maliciosos devido a uma falta de preparo. Isso são números globais, tá bom, pessoal? E desses 68% das corporações que já sofreram um ataque de ransomware, a gente tem aí uma gigantesca parcela que são as empresas que pagam. E muitas das empresas que pagam, o que acontece? Elas podem ainda assim sofrer com a continuidade dos negócios, devido aos arquivos não serem necessariamente resgatados. Muitas das empresas que a gente conversa são clientes e empresas parceiras que acabam sofrendo com ransomware e pagam. Tem aquela história de que eu paguei $100 mil para receber os meus dados de volta, porém, esses dados foram liberados apenas 50%. Depois que eu paguei para ter meus dados liberados, eles falam, olha, agora para liberar os outros 50%, então é uma dupla extorsão, é o double ransom, é o que acaba acontecendo, porque se o player está disposto a pagar 10 milhões para recuperar os dados dele, ele vai pagar mais 5 para recuperar o resto que não foi possível ter recuperado quando ele pagou esse ransom. Mas a gente não pode, a gente fala de ransomware porque é um fator que está em grande ascensão. Imagino que desde o WannaCry, todos vocês lembram bem, na época que foi lançado o WannaCry, a Kaspersky foi uma das únicas players do mercado que protegeu 100% contra o WannaCry, seguindo os parâmetros de boas práticas da Kaspersky, e inclusive eu vou disponibilizar aqui com vocês, talvez o Celso, que está na meeting, que é meu par aqui da Kaspersky, talvez o Celso já tenha até. Celso, se você tiver, coloca o nosso guia anti-ransomware aqui no chat, porque aí os nossos clientes e também quem não for cliente nosso pode usufruir, porque o nosso guia ele é agnóstico, ele vai ter informações sobre como se proteger contra ransomwares utilizando a plataforma da Kaspersky, mas caso você não seja cliente nosso também, você pode seguir, porque são boas práticas de negócios, de políticas de segurança. Então, Celso, se você tiver aí, manda, senão eu posso mandar depois, beleza? Mando agora mesmo. Obrigado, pessoal. Show de bola. E dito isso, ransomware não é o único problema. A gente sabe que campanhas de spyware elas são enviadas via e-mail, porque os colaboradores eles são o link mais vulnerável dessa nossa cadeia de segurança. Então, quando a gente tem uma credencial de login que vazou, seja por conta de um colaborador que clicou num link, num e-mail que ele não deveria ter recebido, isso gera diversos pontos de vulnerabilidade que podem e vão ser explorados. Aquele negócio de eu sou muito pequeno não existe mais.
E todos os atores maliciosos, eles estão olhando. Se houve um ataque em uma grande empresa do varejo, foi recente, se não me engano, até em 2022, os outros players desse mercado, eles precisam estar de olho, porque os indicadores de comprometimento que puderam ser extraídos aí desse ataque, eles podem se fazer valer nas empresas que são desse mesmo ramo, né? Seja a concorrente direta, ou seja você um pequeno varejista do Sul, por exemplo. Os atores, eles não estão olhando se você é gigante, se você é pequeno. Eles vão pegar qualquer migalha que eles puderem. Então, hoje o pequeno também está mais vulnerável devido às ameaças evasivas terem se desenvolvido tanto. Então, além do spyware, a gente tem a violação de dados, que são os atores que vão buscar realmente extorquir a empresa com base nos dados que eles podem ter adquirido, seja via um ransomware com extravio de dados, ou seja com uma outra solução aí que possa ter invadido o ambiente corporativo. E eles têm diversas características. Nós temos os ataques polimórficos, que eles vão olhar para o sistema de proteção, por exemplo, e eles vão ficar se alterando, a fim do sistema de proteção não entender o comportamento, né? Porque hoje a gente tem, e a Kaspersky é uma das que trabalha dessa forma, trabalha com o comportamento desses atores maliciosos. Então, o malware polimórfico, ele vai buscar se alterar conforme o tempo para que ele passe despercebido. Living off the land são os ataques que eles vão usar de recursos oficiais do sistema operacional. Então, eles vão usar de um SVC host, eles vão usar de um processo do Windows para alterar uma DLL, para dropar uma DLL, para alterar um registro. Então, eles vão se fazer passar por aplicações de serviço de sistema, e aí, normalmente, eles estão com um acesso elevado, isso vai com acesso elevado, isso é perigosíssimo, para poder permanecer no seu ambiente. E aí fazer a famosa persistência. Então, ele joga um arquivo em uma pasta, outro arquivo em outra pasta, tenta conectar num servidor, tenta conectar em outro servidor, em tempos espaçados, para que ele possa evadir uma proteção normal, uma proteção que foi desenvolvida para buscar as características que já são conhecidas, né? Assinatura, um comportamento, por exemplo. E temos também os ataques dormentes, que são os ataques que vão ficar no ambiente até que algo aconteça. Então, a gente sabe que dentro do nosso ambiente corporativo, sempre tem aquele cara da TI que ele adora ter a senha do administrador, e às vezes a senha do antivírus. Então, ele vai querer desativar o antivírus para poder rodar uma aplicação que ele tem lá. Às vezes, o ataque dormente ele está só esperando que o antivírus seja desativado. Ele está de olho lá no registro. Uma hora que ele vê a chave do registro virando para demonstrar que o antivírus foi desligado, aí ele vai iniciar todo o processo, seja um processo de persistência ou seja um processo de polimorfismo, para utilizar das ferramentas que ele tem aí vigentes para, enfim, fazer o ataque se valer. E aí a gente passa um pouco para como a Kaspersky, né, qual é o olhar da Kaspersky, dito tudo isso do panorama da cibersegurança de 2022, como que a Kaspersky engloba, né, fecha essa cadeia? A gente tem 4 olhares que são cruciais hoje. É o olhar da segurança do endpoint, porque a gente precisa garantir que se alguma coisa passou pelas regras do seu firewall, ela vai ser brecada no seu endpoint. Se algum spam passou pelas regras do seu anti-spam, foi parar na caixa postal do colaborador e o colaborador clicou no arquivo malicioso, a gente vai garantir que esse arquivo malicioso não afete o endpoint. Então, segurança de endpoint é must. Está lá no nosso framework, vou falar um pouco, que é o fundamental. Depois a gente passa para uma solução de detecção e resposta. Então, caso passou o spam, o colaborador clicou e isso gerou algum arquivo DLL ou alterou algum registro dentro do ambiente, foi efetivo, a gente precisa ter capacidades de responder. Então, o EPP vai fazer a detecção e, através de uma solução de EDR, a gente vai conseguir responder, seja isolando essa máquina, seja fazendo um scan de IOC no ambiente,
para que a gente consiga efetivamente fazer o incident response em cima dessa ameaça que foi explorada dentro do ambiente. A gente olha também e vê que, principalmente na América Latina, no Brasil, a gente tem uma dificuldade em achar profissionais para trabalharem com as ferramentas, com as soluções. Então, hoje, a Kaspersky olha para isso também e entrega o Managed Detection and Response, que é uma solução de EDR que está encapsulada dentro de um serviço. Então, através do MDR, a gente tem a visibilidade 24 horas por dia do seu ambiente e do que acontece no seu ambiente. Quais são os indicadores de ataque que podem estar ocorrendo no seu ambiente e que os nossos analistas de SOC vão fazer essa análise e vão trazer para o analista ou para o gerente de TI do ambiente de vocês. E, por último, mas não obstante, eu costumo dizer, eu sou muito defensor dessa solução, dessa linha, que é a linha de treinamento. Não só treinamento para o corpo de colaboradores, que é crucial, como eu falei antes, o usuário final é o link mais frágil da cadeia de cibersegurança. Então, a gente pode ter a política mais parruda, a gente pode ter o melhor EPP do mercado, que é a Kaspersky. A gente pode ter uma solução de EDR, mas se o nosso colaborador final ele tem zero conhecimento de cibersegurança, ou não precisa nem ter conhecimento de cibersegurança, se ele tem zero awareness, zero conscientização de que existe uma política, de que ele precisa seguir essa política e de que existem coisas que ele precisa fazer antes de clicar num arquivo ou num link de um e-mail, por exemplo, a nossa política ela perde efetividade. Porque por mais forte que ela seja, se o link mais vulnerável for bem fraco, a nossa política quebra por aí. Então, o portfólio de treinamentos da Kaspersky na minha opinião, dos cruciais que deve ser sempre implementado juntamente a uma solução dessas outras três que a gente falou. Aí eu trago um pouco do portfólio da Kaspersky. Eu gostaria de saber quem aqui sabia que a Kaspersky tem mais de 50 soluções. Quando a gente fala de Endpoint Protection, então eu imagino que a grande maioria de vocês aqui sejam clientes da SoftwareSul e também utilizem a nossa solução no ambiente, utilizem o Kaspersky Endpoint Security for Business, que é o primeiro ponto, dentro do que a gente chama de nível 1, que é o Security Foundation, que é fundamental. E aí dentro de Security Foundation a gente tem o que é fundamental para o plano. Então, fundamental que a gente proteja nosso ambiente corporativo, é fundamental que a gente proteja o nosso, e a gente vai falar mais do Embedded hoje, nosso ambiente de pontos de vendas, de máquinas estacionárias em ambientes abertos, o nosso ambiente de máquinas legadas, por exemplo. Eu vou trazer alguns dos cenários aqui para vocês. Então, é super importante que use endpoints, e aí a gente tem também a solução que trabalha com endpoints na nuvem. Muito obrigado, Fernanda, pelo share aí do nosso guia de proteção contra ransomware. Recomendo a todos baixarem, lerem e se utilizarem dele. Depois da proteção de endpoint, a gente passa para a proteção de perímetro. Então, a gente tem solução para proteção como se fosse um proxy. Então, a gente tem o Security for Internet Gateway e a gente tem proteção para servidores de e-mail, para evitar que uma onda de spam igual a onda que deu agora na Black Friday afete o ambiente de vocês, para evitar que a pessoa do financeiro, que recebe boleto todos os dias, paga boleto todos os dias, pague um boleto que foi direcionado a ela maliciosamente. Temos proteção para storage e juntamente aí no que a gente tem como base, nós temos o nosso suporte. Aqui no Brasil ele é entregue por brasileiros. Temos a opção de 24/7, temos a opção de suporte com TAM, com acesso remoto. Então, nós temos diversos níveis para essa solução, para esse serviço de suporte. Então, caso vocês tenham interesse em aumentar o nível de suporte de vocês com a Kaspersky, conversem aí tanto com a Fernanda quanto com a Maria para validar o que a Kaspersky tem para entregar para vocês de suporte. E aí, a gente passa para um segundo nível, que a Kaspersky chama de Optimum Security, que é realmente trabalhar um pouco mais além
da reatividade, né? O antivírus, o EPP, ele vai fazer com que a gente seja reativo. A gente está sendo proativo na proteção, mas caso algo aconteça, nós temos que trabalhar na reatividade. Com a Suite Optimum, a gente já passa a trabalhar de uma forma proativa. Por quê? Porque o EDR Optimum ele vai fazer com que a gente possa não somente responder, mas fazer análises através do nosso ambiente, do nosso parque computacional, né? Aumentando aí a visibilidade que você tem em cima desse ambiente. Por exemplo, se o Celso abrir um e-mail de phishing na máquina dele, através do EDR Optimum, eu consigo ter toda a cadeia do que aconteceu na máquina dele. Então, eu vou ter um indicador de comprometimento mostrando quem foi o executável que executou primeiro a peça maliciosa, quais foram os arquivos que ele alterou, quais foram os registros que ele alterou, DLLs que ele acabou jogando na máquina, e, através disso, eu gero um indicador de comprometimento e posso fazer o scan no ambiente, para que, se eu, Eric, tiver esse mesmo indicador de comprometimento na minha máquina, eu possa tomar ações já automatizadas, seja isolando o host, ou deletando o arquivo, ou movendo para quarentena, para que eu possa aí iniciar na minha trilha de incident response. Então, eu não fico dependente de alertas. Eu posso passar a trabalhar de forma proativa. E outra forma proativa que eu posso me beneficiar é com o nosso portal de Threat Intelligence, que é o agregado, é a cereja do bolo da Kaspersky. São mais de 25 anos agregando informação aí ao nosso portal de inteligência, e hoje a gente entrega isso em diversos sabores. A gente entrega em formas de feeds para você colocar dentro do seu CIEM, a gente entrega em formas de relatório para você mostrar para o seu board, né? A gente tem até mesmo relatórios específicos para a indústria e para o setor financeiro, porque aqui no Brasil são a indústria no globo como um todo, mas o Brasil é tido como um hub de criação de malware financeiro, trojan bancário e tudo mais. Então, nós temos relatórios específicos para essas áreas, adentrados aí dentro do nosso portfólio do Threat Intelligence. E junto do que a gente chama de Optimum, a gente entrega também o Security Awareness, que é o nosso módulo, né, o serviço como um todo, que também tem diversos flavors. O Security Awareness é a trilha de conscientização para colaboradores, para VPs, para senior levels, por exemplo. Então, para que a gente possa realmente conscientizar. Muitas vezes a gente vai buscar budget para adquirir uma solução legal de segurança, para adquirir uma outra solução que vai ajudar a gente com patch management, por exemplo. E aí a gente não consegue budget para isso, a gente não consegue a verba. Muitas das vezes é por falta de conscientização da alta cadeia no que pode acontecer caso a gente não consiga fazer o patch do nosso ambiente, né, utilizando o exemplo dos patches. Além dessa trilha de conscientização, dentro do Security Awareness, a gente tem uma solução que a gente estava falando hoje cedo também, que é a solução de treinamento de cibersegurança para os profissionais de IT. Então, muitas das vezes, os colaboradores do time de TI, do Service Desk, do Incident Response, eles têm que trabalhar com diversos pratos ao mesmo tempo. E trabalhar com cibersegurança acaba tomando tempo também. Então, quando a gente desenvolve a trilha de cibersegurança para os nossos colaboradores, a gente pode denominar um cara especialista para trabalhar com uma solução de detecção e resposta, por exemplo, para já fazer um trabalho mais proativo no ambiente. Tudo bom até aqui, pessoal? Alguém tem uma pergunta? Muito bom. Muito bem. Obrigado, Emerson. Eu vou falar aqui também, você mencionou sobre o Windows Server no seu ambiente. O Windows Server ele não é tido como um sistema legado, mas a gente protege o Windows Server. Imagino, como você falou, legado deve ser um Windows Server 2003, por exemplo. A gente protege o Windows Server já na nossa versão de Endpoint Protection, com o KSWS. Kaspersky Security for Windows Server. Mesmo que ele seja um sistema operacional que a Microsoft já não suporta mais, a Kaspersky protege, que é o Windows Server 2003, a partir dele. Tá? Então, um pouquinho mais sobre agora o Embedded Systems.
hoje é um dos focos aqui junto com a Software Sul. Obrigado de novo, Fernanda, Maria, por me trazerem. Falar de Embedded é muito legal para mim. Eu acho que há 4 anos, em uma das feiras, a Kaspersky faz o host do Kaspersky Live todos os anos, e uma das primeiras feiras que eu participei foi no Live, fazendo justamente uma apresentação de Embedded Systems. E é uma vertical que muita gente tem uma dúvida bem crítica. Eu posso instalar um Endpoint Protection no meu ambiente embedded? Olha, você até pode, mas ele não seria a solução ótima para o seu ambiente embedded. E aqui a gente vai elucidar um pouco dos pontos e dos porquês a Kaspersky tem o Endpoint Security e o Embedded System Security. Então, são vários os setores que trabalham com dispositivos legados. Eu imagino que do nosso público hoje, Fernanda, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a gente tem representantes de todos os setores aqui que a gente exemplificou. Setor financeiro com os pontos de acesso nos caixas, por exemplo. Quem nunca ouviu falar daquele caixa 24 horas que é o chupa-cabra? Aquele lá é o clássico. Setor de transporte e turismo, a gente tem em agências de turismo, nos próprios aeroportos nós temos pontos de venda, pontos de consulta, por exemplo, varejo, hoje a gente tem diversos varejistas que já têm aqueles caixas de self-service, restaurantes, serviços de saúde, hospitais, governo. Nós temos diversas vertentes que utilizam por necessidade, né? A gente sabe que existem ambientes que não atualizam porque tem um serviço específico rodando, porque tem um software hospitalar que só roda no Windows XP versão X e a máquina tem 256 de RAM, um Pentium Celeron, por exemplo, no ambiente. E o nosso Embedded System Security, ele funciona até no Windows 8, na versão mais recente, no Windows 11, versão mais recente. E se a gente for dar uma olhada, a gente suporta até mesmo o Windows XP Embedded. Então, caso no ambiente de vocês estejam rodando aí com alguma versão do XP Embedded, a gente faz a proteção desse ambiente também. Caso vocês estejam rodando com Endpoint Security for Business nesse ambiente, bem interessante a gente fazer a migração. E quais são os vetores de ataque, né, desses ambientes integrados, desses ambientes embedded? A gente tem muitas máquinas que ela vai estar em um departamento local, vai ser uma empresa de serviços que ela leva essa máquina para lá e para cá. Uma empresa de engenharia, por exemplo, pode ter um notebook com software de engenharia que vai fazer scan via infravermelho, por exemplo, utiliza de software embedded, ou até mesmo um acesso físico a esse computador. Na faculdade, por exemplo, eu lembro que tinha uma máquina lá para tirar o negócio do RA, e a gente tinha acesso físico via pendrive nessa máquina. Ela tinha uma porta lateral para eu poder colocar meu pendrive. Isso envolve aí mais de 50% dos ataques bem-sucedidos, sendo aí de ações internas, seja um funcionário, um prestador de serviço, ou eu, no caso da faculdade, cliente da faculdade, querendo estressar minhas habilidades de hacking, por exemplo, pegar um pendrivezinho que a gente chama de rubber duck e testar o que acontecia lá no PDV da faculdade. Não aconteceu nada. Eles utilizavam Kaspersky com o módulo Bad USB Attack ativado, então a máquina ficou rodando, não crashei a máquina. Foi um teste muito bem sucedido no ponto de vista da solução. E na maioria das vezes existe o controle total do sistema. Quando você quer ter o controle total, você precisa ter ferramentas que te possibilitem o controle total do sistema. Seja o controle físico, seja o ataque a nível de software, ou seja o ataque a nível de rede. E por quê? Que a solução tradicional, que é um CASB, no caso da Kaspersky, por que ela não funciona no ambiente integrado? Porque, o ambiente
Normalmente, a gente não tem um usuário somente para cada máquina. Esse acesso é feito por diversas pessoas e ele é atendido também por pessoas distintas, né? Não é só um time de IT que cuida desse ambiente. Pode ser uma máquina de um sistema específico que o player vai lá para fazer a atualização dessa máquina. O hardware desse ambiente, na grande maioria das vezes, é um hardware legado, é um hardware que você não tem capacidade computacional para rodar uma solução de endpoint protection, por exemplo, que vai necessitar de uma capacidade computacional maior, e você tem funções específicas acontecendo nesse ambiente. Como eu mencionei, às vezes é um ambiente de uma planta industrial, né, que não está lidando com a planta industrial, Kaspersky também tem solução industrial, mas é somente uma máquina que está lá para fazer uma consulta. Ela pode sofrer caso você utilize de um software de proteção corporativa nele. E muitas das vezes, essas funções específicas, elas implicam em processamento de dados pessoais, registro de integridade eletrônica e transações financeiras, podendo aí aumentar a vulnerabilidade do seu ambiente. E a gente sabe que, em termos de software, os ambientes legados, normalmente, eles não vão estar rodando o sistema operacional mais atualizado do mercado. E o que é um dos grandes problemas? O Windows XP, por exemplo. A Microsoft já largou mão do Windows XP há 10 anos, talvez. Já não dá mais suporte. Quantas vulnerabilidades não foram encontradas e, por conta da Microsoft não dar mais suporte, tantas outras que não foram corrigidas, né? A gente sabe que até pouco tempo a Microsoft lançou um patch para o Windows 7, mas o Windows 7 já também não oferece mais suporte. A própria Microsoft já falou, atualiza para o Windows 10. E o Windows 10, se eu não me engano, não tem muito tempo aí até a Microsoft lançar a mão do suporte do Windows 10. Por isso que é cada vez mais importante que você tenha uma solução específica para o ambiente que você tem, né? Se você tem um ambiente cheio de Windows Server, você precisa de uma solução que vai atender o Windows Server. Um ambiente industrial, você precisa de uma solução para o ambiente industrial. Então, alguns dos cenários que a gente traz com relação ao embedded, segurança para caixas automáticos. Então, a maioria dos caixas automáticos, eles estarão rodando no Windows XP, eles estão em lugares públicos, eles têm, como eu dei o exemplo na faculdade, eles têm uma unidade USB ou uma unidade de DVD que está lá aberta ao público. Às vezes é até atrás de uma portinha que você abre por trás do PDV, mas está lá. E se está numa chave, é bem simples de atravessar essa segurança e perpetrar um ambiente, perpetrar o sistema. Principalmente se isso estiver conectado via rede em algum ambiente seu dentro de casa. Caso seja explorada essa vulnerabilidade física, isso pode ser extrapolado para o seu ambiente corporativo. E aí o que eles chamam de middleware, normalmente tem a obrigação de funcionar com o hardware desses caixas automáticos. Outro ponto são os PDVs, em ambientes de retail, por exemplo, que normalmente ele é mais poderoso do que o sistema de caixa eletrônico, mas que geralmente ele tem uma boa conectividade, aumentando assim a vulnerabilidade, podendo ser acessado por diversos pontos, e não só pelo pendrive ou por um CD, por exemplo, você aumenta aí as chances de contrair um ransomware, de ter um keylogger rodando nesse ambiente, de alguém fazer um dump dessa memória, e ter sniffers também trafegando para entender o que ele está fazendo dentro da rede. Outro ambiente que a gente pode falar, e aí é um que vem se desenvolvendo cada vez mais, são os de estações de abastecimento. Hoje a gente já vê até postos de gasolina, aqui no Brasil, se eu não me engano, nem tanto, mas em outros países a gente vê postos de gasolina que o cara só vai lá, pica o cartão dele e a máquina de gasolina ela libera. E vamos supor que uma vulnerabilidade de criptografia fosse explorada num cartão e alguém pudesse utilizar isso daí ou fosse explorada no leitor dessa máquina. Então, quando a gente consegue proteger não só
a questão física, mas a questão do software que está rodando atrás dessa máquina também é crucial, principalmente para máquinas que estão em locais públicos, que normalmente estão em locais que não tem muito acesso, que não tem muito policiamento ou muita vigilância, até mesmo da própria corporação que implementou essa máquina no local. E aí um dos mais críticos, ambientes de saúde, nós temos diversos players no ambiente hospitalar, aqui no Brasil e no mundo. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que é uma máquina, aquela máquina que faz ultrassom, por exemplo, está conectada naquele carrinho, e aquele carrinho é um hardware e um software super antigo, super obsoleto, não recebe mais patch de vulnerabilidade, e ele pode ser manipulado, seja pelo próprio colaborador, fazendo aí uma ação interna, ou seja, por um paciente. Por algum motivo, o enfermeiro saiu da sala e largou a maquininha lá. Se o paciente estiver mal intencionado, ele pode extrapolar aí a segurança desse ambiente facilmente. E mais, ele opera utilizando dados super confidenciais, né? Os dados médicos, eles são super confidenciais, é uma informação muito crítica e que muitos atores maliciosos eles se aproveitam dessa informação para lançar campanhas de phishing, por exemplo. Phishing e até doxing, né, que é a doxing, agora me faltou a palavra aqui em português, mas é como se fosse uma extorsão baseada nos dados que foram obtidos. Um pouquinho, tudo bom até aqui, pessoal? Se vocês quiserem que eu volte algum slide, só dá um heads up aí, levantar uma mão. Se tiver alguma pergunta no gatilho aí também, eu posso dar uma interagida. Vamos ver o que compartilharam aqui. Compartilharam documentos. Muito obrigado, Fernanda. Essas pesquisas, relatórios que a Kaspersky entrega, eles são cruciais para a montagem, para a manipulação de uma política de segurança. Para a gente entender o panorama, né? Quando lançaram o backdoor Win32, se eu não souber que isso aconteceu em 2019 e me programar para me proteger dele, aí a gente pode ver, ó, o Spy Win32, que é o famoso chupa-cabra, ele ainda está ativo. A Kaspersky ainda encontra esse trojan na ativa 12 anos depois. 12 anos e contando. Então, saber me proteger, entender cada um, não precisa entender todos, né? Mas entender que eles estão explorando certas vulnerabilidades, certas portas, certos IPs, servidores de comando e controle, por exemplo, são ações cruciais quando a gente pensa em elevar nossa política de segurança para proatividade. E aí a gente pode ver um aumento da quantidade de trojans que são especificamente criados aí para esses ambientes legados. Quanto mais velho fica o sistema operacional ou o próprio hardware no qual está se utilizando esses serviços, maiores as chances de eu ter mais vulnerabilidades ativas para cada um desses ambientes. Então, o que a gente consegue fazer com o Embedded System Security? Eu começaria a partir da proteção. Então, eu vou proteger um ambiente que não é mais suportado. Muitas vezes nem pela fabricante, nem por quem fez o software que está sendo utilizado na máquina, ou nem mesmo pelo fabricante do hardware. Né? Não é mais suportado, não tem mais peça para esse tipo de computador, por exemplo. Então, essa proteção é para que eu possa ter mais tempo de ação, tempo de reação, caso eu detecte algo dentro do meu ambiente, para que eu não deixe que exploits sejam explorados, né? Exploits sejam explorados é engraçado, mas vulnerabilidades sejam exploradas. E, então, já sabemos que existe XY de vulnerabilidade do Windows, a Kaspersky, sabendo que o Embedded System está instalado numa máquina que tem esse sistema operacional nessa versão,
não vai deixar que essa vulnerabilidade ela seja explorada. E, principalmente, proteção contra ransomware, não só no termos de trazer o ransomware para dentro do meu equipamento, mas como fazer o spread para fora desse meu equipamento, para dentro da minha rede. Que aí a gente entra na proteção contra ameaças de rede e o gerenciamento de firewall. Acho que eu mencionei mais cedo. Muitas vezes a gente pode ter umas políticas de firewall no nosso ambiente corporativo, mas essa pode ser a máquina do engenheiro que vai para um prédio fazer a conexão e o engenheiro vai conectar essa máquina num Wi-Fi público, muitas das vezes, e isso gera um vetor de vulnerabilidade. Então, ter regras replicadas do seu firewall, no seu firewall de endpoint, seria uma boa solução para você garantir que a máquina que vai para fora do perímetro que você controla, ela continue protegida. A partir dos controles do sistema operacional, eu trabalhei com Kaspersky, gerenciando Kaspersky por anos, e era uma das coisas que eu mais gostava da solução, era que eu tinha controle de aplicativo, controle de software e controle de dispositivos. O controle da distribuição do software. Então, eu conseguia enviar um Chrome para ser instalado. Quando eu subisse a flag que esse Chrome estava desatualizado e tinha uma vulnerabilidade, eu conseguia corrigir essa vulnerabilidade pela minha console e eu conseguia bloquear o Chrome de ser executado, caso eu quisesse bloquear ele de ser executado num PDV que vai para a rua, por exemplo. E mais, eu posso trabalhar tanto com allow list quanto com deny list. Eu posso falar, você vai rodar nada e somente essa aplicação aqui de infravermelho, por exemplo, ou você pode rodar tudo menos essas aplicações aqui. Então, essas duas distinções, essa distinção entre as funcionalidades é para poder agregar, porque a gente sabe que tem ambiente que vai precisar utilizar de uma forma e ambiente que vai precisar utilizar de outra forma. E a parte de controle de dispositivos é crucial também. Monitoramento e conformidade da integridade do sistema. Uma das partes novas que a gente agregou em uma das últimas versões é o monitoramento do acesso ao registro. Então, a gente consegue olhar quais são as aplicações que estão acessando o registro e se essa aplicação ela tem validade, se é uma aplicação legítima ou não. E a gente também entra na conformidade com o PSI, que é uma regulamentadora para ambientes aí legados. E a gente faz o Log Inspection. Um dos módulos que a gente tem dentro do nosso CAS é o Log Inspection, justamente para poder também fazer uma integração do seu CIEM. Então, se você tem um CIEM dentro de casa, você consegue integrar o CAS no seu CIEM. E mais, na última versão também, a gente subiu a console do CAS para a nuvem. Então, hoje a gente consegue também não só lidar com o CAS em casa, on-premises, quanto a gente consegue gerar configurar esse ambiente de gerenciamento na própria nuvem. O gerenciamento centralizado seria a console on-premises. Tudo isso pensando aí na otimização do sistema operacional. Uma máquina embedded é uma máquina que precisa rodar aquilo e precisa garantir que aquilo está rodando. Então, a gente sabe que diversas versões de software vão fazer com que essa máquina rode mais devagar. O meu sistema de proteção ele não pode impactar nesse ambiente. Por quê? Seja porque o software é obsoleto, seja porque o hardware é obsoleto, ou até é até engraçado ver uma largura de banda com 56 KB, mas é bem isso. Existem modems 2G de sistemas legados, no qual ele só precisa enviar bits de informação, então ele está lá, num modem 2G, que só passa um tráfego limitado de informação, e a gente consegue parametrizar também para que o CAS não force a conexão com a console de gerenciamento. Tudo bom até aqui, pessoal? Tem uma água aqui para o universitário, porque a minha já foi. Estou falando. Obrigado. Proteção anti-malware. Muito obrigado aí, Éder. Espero que agregue bastante para vocês.
não só esse tema, a gente ainda tem meia horinha aqui, a gente vai falar da parte de detecção e resposta já já, que é um complemento. Não existe uma empresa que tenha um parque embedded que não tem um parque corporativo. E quando você consegue gerenciar os dois ambientes de uma console só, melhor ainda. Você economiza recursos, você economiza tempo, você economiza dos próprios recursos de dentro de casa, do time de IT, nesse tipo de gerenciamento mútuo, por exemplo. Então, voltando aqui na questão de proteção do embedded, a proteção anti-malware, né, ela tem alguns componentes que eles são opcionais. Eu acho que, deixa eu dar uma olhada aqui se eu estou com minha console aberta. Por exemplo, hoje eu tenho diversos módulos. Esse é o meu CASB, é o Endpoint Security for Business, do meu ambiente de teste. Então, eu tenho todos esses módulos ativados. Se a minha máquina não conecta na rede, por exemplo, eu não preciso ter um módulo de firewall ativado. Se a minha máquina não recebe e-mail, eu não preciso ter um Mail Threat Protection ativado. Então, ele é granularizável. Existem módulos que eu posso utilizar e módulos que eu posso não utilizar também, porque pode não fazer sentido utilizar. Então, de novo, esses módulos, eles fazem com que a necessidade do Celso seja uma e ele utilize de uma forma, e a minha necessidade, sendo outra, eu posso utilizar de outra forma. Não sou obrigado a seguir aí as boas práticas. Eu posso fazer tarefas de verificação on demand, então, eu podendo estar conectado com a KSN, eu ganho também com a inteligência da Kaspersky, em real time, que é a nossa nuvem, a KSN, e eu posso mandar via console tarefas de scan. Então, eu posso validar se todos os dias de manhã, antes de abrir a minha loja, eu quero que os meus caixas eletrônicos ou meus pontos de venda eles sejam escaneados, para ver se está tudo ok com eles, para não travar no meio do caminho, ou para ver se não tem nenhuma aplicação estranha rodando no meu ambiente. E aí a gente volta, um dos pontos aqui eu já até falei, que é a proteção contra exploits, e a gente protege não só contra ransomware e outras ameaças, e a gente também tem a parte de behavior detection, que é o que vai trabalhar em cima dos ataques fileless, que são os ataques que não tem um arquivo para a gente olhar o hash dele, para a gente ver a assinatura e etc. Os processos a gente consegue controlar e autorizar ou não com o Embedded System Security, por exemplo. Aí um pouquinho dos módulos que a gente falou agora há pouco, que é o controle da inicialização de aplicação, e eu posso granularizar. Outro ponto que eu gostava muito, eu conseguia falar, olha, a galera do marketing vai usar essa aplicação, a galera de vendas não vai. Então, eu consigo criar granularidade nas políticas para dizer, os PDVs da loja A vão rodar isso daqui, os PDVs da loja B não vão rodar. Mesma coisa com a distribuição de software. Eu posso fazer a distribuição de software granularizada, simplificando aí a instalação e a atualização desses softwares. Muito bom. Nilson, tudo ótimo. Eu não sei com a Fernanda e com a Ana, com a Maria, se essa gravação será enviada para vocês, imagino que sim, mas agradeço aí a presença. Um pouquinho sobre a proteção contra ameaças de rede e proteção e gerenciamento do firewall, que o firewall ele não vai realizar a filtragem do tráfego em si, mas sim ele vai oferecer aí o gerenciamento do firewall do Windows para que você possa assumir o controle desse firewall e bloquear as possibilidades aí de configuração externa, que é uma das coisas que acontece bastante, é que um agente externo vai entrar no seu ambiente e vai fazer a configuração do firewall para liberar um acesso comum de controle que pode eventualmente estar blacklistado aí, ou vulnerável. Outro ponto é que, com relação à proteção de rede, é que a gente vai monitorar, a gente faz um monitoramento aí constante, verificando as portas, os protocolos e evitando ataques de DDoS no seu ambiente.
né? Então, caso você tenha aí 300 máquinas no seu ambiente, receba um ataque massivo, a gente consegue brecar essa conversa para que não haja um drop no seu ambiente. Monitoramento da integridade, eu acho que garantindo a integridade, registrando aí as ações de cada arquivo, a gente consegue agregar a um processo, eventualmente, aí de incident response, para que a gente possa rastrear as alterações críticas, o que foi alterado aqui nesse registro, por qual processo foi alterado, e proteger o registro do sistema. O que eu quero proteger aqui? Eu não quero que nenhuma aplicação altere esse tipo de registro. De novo, um ambiente embedded vai estar rodando especificamente uma aplicação crucial e nada mais deve alterar o registro além dessa aplicação. Existe esse tipo de possibilidade de controle também. E o Log Inspection, para fechar aqui esse ponto, vai verificar aí o registro do Windows para obter as informações de padrões de ataque e atividades aí atípicas do seu ambiente. Então, caso o seu ambiente passe a se comportar de forma estranha, a gente vai acabar gerando também um alerta para vocês. E aí, como que a gente migra, né? Vamos migrar a conversa de embedded para proteção de endpoint. O embedded ele não deixa de ser um endpoint por si só. A grande diferença é que ele tem um hardware mais fraco e que ele tem um sistema operacional legado. Mas as prevenções, os controles e as formas de lidar, elas vão ser similares. Por isso que a gente tem algumas tecnologias-chave, que elas são impressas, implicadas, aplicadas, tanto nos endpoints de embedded, quanto nos endpoints Windows, no CASB, quanto nos endpoints para hybrid cloud, servidores. Então, a gente vai ter aí a parte de prevenção contra exploits, mecanismos de remediação, que a gente chama de remediation engine, que é caso algum ator malicioso, algum malware, algum sample, ele inicie uma trilha maliciosa, ele inicie uma perpetragem no seu ambiente, no seu sistema operacional, a gente consegue fazer o rollback aí dessa cifragem, no caso de um ransomware, por exemplo. A gente entende e faz um rollback caso seus arquivos se iniciem aí dentro de um processo de cifragem do disco. Proteção contra a web, uma das partes cruciais da Kaspersky, que a gente parametriza sites de phishing, sites de campanhas de malware, sites maliciosos, sites de games que vão eventualmente colocar um trojan dentro do seu ambiente, ou que vão pedir para você instalar um plugin do Chrome, por exemplo, juntamente aí com a proteção de e-mail, que é aquele módulo que eu mencionei, que a gente pode bloquear aí um ataque de spam efetivo, caso tenha passado pelo seu servidor de e-mail. Inclusive, a Kaspersky tem soluções específicas para servidor de e-mail, para fazer essa dupla checagem. Então, se algo acaba passando pela sua borda de e-mail, a gente tem como pegar isso no Endpoint Protection. Isso tudo a gente busca para reduzir a nossa superfície de ataque. Quanto menor a nossa superfície de ataque, mais forte a gente está contra esses atores externos. Hoje existe uma crescente evolução na forma como eles agem, na forma como eles buscam novos ataques, novos clientes, né? Então, quanto mais a gente consegue ter controle do nosso parque, controle do que a gente tem instalado, do que a gente tem rodando, do que pode ser acessado dentro e fora de casa, a gente faz essa redução, a gente faz esse hardening do nosso ambiente. Um dos módulos que eu realmente acho incrível é o controle adaptativo de anomalias, né, que através de machine learning, o Endpoint Protection, e aí isso a gente entra para o Endpoint Protection, ele vai entender como que o colaborador se comporta. Então, o Celso se comporta de um jeito. Ele abre arquivo do Word com macro todos os dias, ele cria as macros dele, do Excel, para conectar e tudo mais, e eu não. Então, o Machine Learning da Kaspersky vai entender isso, e um dia, caso eu vá abrir um arquivo com macro, ele vai falar, opa, peraí, mas você não acessa arquivo com macro normalmente. E aí ele vai gerar um alerta. Vai fazer o scan dessa macro, vai poder bloquear um ataque efetivo aí caso eu caia
um ataque desse. Acabei me mutando, desculpa aí, pessoal. Eu ia falar que eu acabo falando que todos os módulos são cruciais, são a cereja do bolo, mas esse é um que, para o time de IT, ele faz super diferença, que é o scan de vulnerabilidades e o gerenciamento dessas correções. Então, quando eu consigo, através da console central, fazer um scan no meu parque, vamos supor que eu tenha 1000 máquinas. Se tiver alguém aqui do TI que tem que gerenciar um parque de 1000 máquinas, depois levanta a mão aqui, dá um like, porque eu sei que gerenciar um parque grande, onde há necessidade de atualização desse parque quase que diariamente, não é tarefa fácil, principalmente na questão de correção de vulnerabilidade. Não é nenhuma atualização do Chrome, que saiu hoje só porque ele queria mudar o botão. É uma vulnerabilidade. Então, vira e mexe, a gente vê notícia de vários players. Eu uso o Chrome porque é um clássico. A Google lançou uma notícia de que, tem CVE ABC no Chrome. E aí precisa atualizar para a versão tal, porque eles já corrigiram essa CVE. CVE é a Common Vulnerability... agora me falhou a memória na outra letra. Mas é um número que eles dão para as vulnerabilidades. A Kaspersky parametriza essas CVEs e ela mesma coloca na base dela uma categorização. Então, quando você faz o scan de vulnerabilidade no seu ambiente, a Kaspersky vai te mostrar, através de suas categorias, quais são as vulnerabilidades vigentes em cada uma das máquinas. Sejam elas vulnerabilidades de terceiros, Chrome, Firefox, 7-Zip, WinRAR, e vulnerabilidades da própria Microsoft, que a Microsoft corrige com o Fix. Então, a gente consegue empurrar essas vulnerabilidades, empurrar a correção via console com 2, 3 cliques. E outro ponto fantástico, como Vulnerability Exposures. Obrigado, Celso. O E tinha me faltado, cara. E a gente consegue empurrar essas correções de forma granular. Posso querer atualizar o do Celso hoje, eu posso querer atualizar um time específico. Vou atualizar do time de IT primeiro, porque eu não quero que a galera chie, caso eu atualize, mude alguma coisa. Então, deixa eu dar uma olhada se eu atualizo para o time de IT, depois eu falo para o marketing que eu vou atualizar. E aí você consegue granularizar e criar uma trilha. Exatamente, Celso. Obrigado pelo complemento. Então, um pouquinho do que eu já falei um pouco lá atrás, controle de aplicativos, controle de web e controle de dispositivos, é um dos pontos cruciais aí do nosso EPP. Controle adaptativo de anomalias foi o exemplo que eu dei. Então, se eu uso macro diariamente, eu não vou ser bloqueado quando eu abrir uma macro. Se eu nunca uso macro e do nada eu estou rodando uma macro, eu vou gerar uma flag dentro do ambiente. E aí, a gente falou, né, daqueles 4 pontos. Eu vou entrar aqui na palavra do momento. Aí também dá um like se EDR tá voando aí na nuvem perto de você. Talvez até o XDR esteja voando na nuvem, que é um outro conceito. Então, o que é o EDR? Endpoint Detection and Response, que é detectar e ter as capacidades de fazer a resposta aos incidentes, aos alertas, aos eventos que são gerados no seu endpoint. Então, se você é cliente da Kaspersky que hoje tem lá o CASB Advanced, você vai receber provavelmente um alerta em forma de evento, um critical event, por exemplo, caso o colaborador estoure uma peça maliciosa na máquina dele. Muito bom. Você bloqueou, automaticamente ele já flegou como malicioso, foi lá, deletou, moveu para quarentena. Legal. Mas a parte avançada disso daí, por exemplo, a gente entrega com EDR, que é a gente vai utilizar de algoritmos de machine learning e de telemetria extraída da máquina, são aí os registros inteligentes, para poder popular um incident card. E através desse incident card, a gente vai poder ter respostas automatizadas. Como eu falei mais cedo, a gente pode criar um IOC dessas incidências e pode trazer para dentro de casa, fazer um scan para poder aumentar a visibilidade do que pode estar acontecendo no meu parque. Porque senão, muitas das vezes, vai levantar a flag lá, o arquivo foi
executado, mas eu bloqueei e eu deletei e mandei para quarentena. Beleza, mas e as DLLs que ele pode ter alterado antes de ter sido deletado, registro que ele pode ter alterado também, ou qualquer outra ação que veio oriunda de onde veio esse arquivo, né? Talvez a gente fique sem saber com um EPP. E, juntamente do EDR Optimum, que é a nossa solução de entrada para detecção e resposta, a gente tem Sandbox na nuvem, que é não só executar, bloquear e jogar na quarentena. Caso esse arquivo seja executado e a Kaspersky não conheça o comportamento ou a assinatura, por exemplo, a gente vai mandar esse arquivo para a nossa nuvem, para o nosso sandbox, e aí esse arquivo vai ser explorado, utilizando machine learning também para clicar nos links que eventualmente tenha nesse arquivo, né, caso seja um PDF. Então, para clicar nos links, para executar os arquivos que ele vai jogar, para dizipar os arquivos que ele possa dizipar, por exemplo. Então, isso é um ponto crucial quando a gente pretende pular de etapa, para não ficar na retenção, mas sim olhar proativamente para o nosso ambiente, olhar proativamente para o que é gerado através de uma ação maliciosa. Então, essa aqui é uma visão de um incident card. Então, a gente obteve com sucesso aí o bloqueio desse incidente e ele gerou para a gente qual foi a cadeia de execução, né? Ele gerou o histórico. Então, ele vai trazer para nós quais são os fatos relevantes. Quem estourou esse arquivo? O Explorer exe, ele é um arquivo legítimo do sistema. Então, ele cai naquele ponto que eu falei, que é living off the land. Tudo bom até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Então, através do Explorer.exe, deixa eu rodar. Aí rodou esse sample aqui que também não foi parametrizado, depois já, um arquivo passou a dropar já chaves de registro, jogou DLL, jogou arquivos, tentou fazer conexões de rede. Então, ele vai trazer para nós essas informações contextualizadas. Quais foram os servidores de rede que ele tentou conectar? Qual era o hash do arquivo que executou as ações maliciosas e o que eu posso fazer? Então, das três grandes perguntas quando a gente tem um incidente de segurança é onde ocorreu? Com o EPP, eu tenho um alerta de uma máquina ou mais máquinas. Com o Endpoint Detection and Response, eu amplio essa resposta. Então, onde ocorreu? Nessa máquina. Pego um IOC, faço scan na rede, olha, descobri que tem nessa e naquela máquina. Então, já melhorei a minha resposta. Como isso aconteceu? Isso aqui veio do Explorer exe. Então, através da telemetria, eu consigo ver não só o arquivo X estourou, eu posso ver que ele veio da pasta tal, do software tal, que dropou esse arquivo ali, e foi puxando essa cadeia de execução. Então, eu melhoro também como isso aconteceu. E, no fim, o que aconteceu. Né? Aí utilizando aí dos dados para eu poder ir lá buscar na causa raiz o que aconteceu. Então, se eu não tiver essa visualização de quais foram os servidores que ele tentou conexão, eu não consigo compor minhas regras de firewall. Ou o meu processo de incident response, aí eu tenho que ir lá isolar essa máquina e olhar efetivamente nos logs do Windows quais foram as conexões que foram tentadas, que houveram tentativas de conexão para poder compor minhas regras de firewall. Então, ele melhora também na resposta do que aconteceu, para eu poder tomar as ações de forma mais rápida, para que eu, em um eventual incidente, para que eu não tenha que sofrer com esse incidente. Tudo bom até aqui, pessoal? A gente está chegando próximo do fim. Eu acho que eu devo ter mais 5, 10 minutos aqui de apresentação. Maria, Fernanda, vocês vão fazer o sorteio lá para o fim mesmo, né? Então, na verdade, a gente vai realizar o sorteio depois do evento. Por isso que a gente está deixando ali o link aqui no chat para o pessoal poder ir se inscrevendo. Daí depois a gente entra em contato com os 3 vencedores. Inclusive, o pessoal tá valendo ainda, hein? Exatamente. Quem quiser concorrer tem que se inscrever, tá bom?
Legal. E, bom, vou continuar aqui, então. Obrigado, meninas. O segundo grande ponto de uma solução de detecção e resposta, hoje a gente está falando do EDR Optimum, é que você pode agregar IOCs externos. Então, não necessariamente você precisa utilizar os IOCs de dentro do seu ambiente que foram gerados. Vamos supor que em um relatório saíram os IOCs que foram encontrados no ataque àquela grande empresa do varejo. Então, você pode utilizar desses IOCs para compor a sua biblioteca de IOCs no ambiente do EDR Optimum. Tá? E aí você não fica somente com o que você tem de inteligência. Você pode agregar inteligência open source, você pode agregar inteligência da Kaspersky via Threat Intel. E, fazendo isso, você vai conhecer melhor o que está acontecendo dentro do seu ambiente. E, a fim de descobrir essas ameaças imediatamente. Não esperar a ameaça estourar na máquina do Celso, para depois falar para o Celso, pô, Celso, você clicou no e-mail de phishing, cara. Aí o Celso vai falar, mas eu não fui treinado, eu não sabia o que é um phishing. Você está me falando isso agora. Então, junto com diversas ferramentas, você consegue compor essa política de segurança. E aí, criando esse IOC, aqui nessa telinha, quando a gente vem para os eventos de um incident card dentro do EDR Optimum, e eu falo, olha, eu quero... E aí você pode escolher. Uma das coisas que eu sou fã de carteirinha, tirando meu crachá, é que é tudo granular. Eu posso escolher se eu quero fazer um IOC baseado em uma linha ou em todas as linhas. Ou eu posso escolher isolar esse host, deletar esse arquivo, ou buscar esse arquivo, mover para quarentena esse arquivo. Tem diversas formas de você atuar juntamente à plataforma. Você não fica truncado num modus operandi que a Kaspersky diz que você deve seguir. E a resposta automatizada para o time de IT, novamente, ela faz grande diferença, porque direto do cartão, do Instant Card, né, do cartão de alerta, a gente consegue fazer a prevenção da execução. Então, se o Celso rodou o arquivo malicioso, ali mesmo eu previno a execução e eu já crio essa regra para todo o meu parque de 1000 máquinas. Então, se o Eric clicar nesse arquivo malicioso que ele recebeu por e-mail, ele já vai receber o pop-up. Ó, você está bloqueado disso daí, isso não vai rodar. Então, você já, a partir de lá, com um clique, você já tomou a ação necessária, primeira ação necessária. E aí parte para um incident response mesmo, propriamente em cima da máquina inicial, né, do vetor zero. Tudo de forma automatizada e as opções são N. Eu posso isolar o host, eu posso colocar o arquivo em quarentena, eu posso verificar as áreas críticas, que é empírico, que eu veja se nenhum registro do sistema foi alterado, se algo não está correto depois dessa execução. E prevenindo a execução do arquivo, eu já garanto que isso não ocorra mais no meu ambiente. Muito interessante esse ponto de novidades, que hoje a gente tem resposta guiada. Então, voltando aqui uns 2 slides, nesse ponto aqui, a gente tem as recomendações da Kaspersky. Então, se você clicar em uma recomendação, ele vai falar, olha, eu gostaria... Isso aqui. Primeira coisa, isola o host. Depois, move o arquivo para quarentena. Depois, previne a execução do arquivo. E ele vai te acompanhando em cada um dos itens. Olha, dá uma olhada no Kaspersky Threat Intelligence Portal para você ver o que mais pode ser encontrado em cima dessa vulnerabilidade. A Kaspersky tem o Threat Intelligence Portal de forma gratuita, que é o Open. Celso, pode mandar o Open Tip aí para a galera no chat? Então, a gente tem o nosso Intelligence Portal aberto. Você pode fazer a inscrição lá no Threat Intelligence Portal. Ele vai te dar uma quantidade de pesquisas disponíveis aí por dia ou por mês, se eu não me engano. E a gente tem o nosso portal pago, que é aquele que eu mencionei, que traz toda uma gama de soluções de segurança. Então, essa inteligência ela já vem no cartão de alerta. Então, do próprio cartão de alerta, eu já posso ser jogado para dentro do Threat Intelligence Portal da Kaspersky.
e aí a gente melhora toda a qualidade do seu processo de incident response, através da verificação das áreas críticas e também da profundidade nessa análise da causa raiz. Obrigado, Celso. Muito obrigado mesmo. E um pouco mais aí sobre o OpenShift, é que nele você pode fazer análise de arquivos. Então, se algo aconteceu no seu ambiente e você tem um arquivo malicioso lá que foi movido para a quarentena, mas você não tem a inteligência desse arquivo, o que você faz? Pega esse arquivo, joga na sandbox do OpenShift, que a Kaspersky vai fazer a análise, vai estourar em diversos ambientes, Windows, Linux, Windows 11, Windows 10, Windows XP, até dispositivos mobile, a gente consegue explodir os artefatos maliciosos para validar se aquilo é realmente e trazer mais inteligência. Tentou conectar com esse servidor, tentou conectar com aquele, tentou dropar certos arquivos no ambiente, alterou o registro. Então, a gente consegue trazer isso para você e você consegue compor as suas regras, seja regra de firewall, regra de EPP, por exemplo. Você pode utilizar dessa inteligência que é aberta e gratuita com limitantes. Eu consigo fazer pesquisas, então, tem um IP suspeito, eu tenho um link suspeito, quero entender se esse domínio que tem se conectado ao meu ambiente é um domínio válido. Você pode ir lá no OpenShift e fazer essa pesquisa de forma gratuita. E juntamente, que é parte da análise de endereços da web. Tudo bom, pessoal? Até aqui, eu acho que daqui para frente eu vou trazer só um pouquinho, obrigado aí pelo não apenas antivírus. Sim, Celso, nós somos a melhor fornecedora de soluções, não só antivírus, porque a gente sabe que solução é muito mais do que um produto, um antivírus, é uma composição. Nossos colaboradores têm que estar engajados, nosso time de IT tem que estar engajado, nossos especialistas de segurança eles têm que estar engajados, e aí IT e segurança tem que ter as ferramentas necessárias para que eles possam trabalhar, combater e parametrizar melhores regras para o seu ambiente, seja esse um ambiente dentro de casa ou fora de casa. Eu estou sentindo a falta de vocês, ninguém abriu o microfone aqui. E aí, Celso, o que você acha dessa, hein? Cara, eu acho que isso mostra a qualidade e a capacidade das nossas soluções, né? E qualquer suspeita de espionagem do Putin é infundada. É o que eu acho. Muito bem. A Kaspersky é uma das empresas, se não a mais estressada em termos de estresse de teste, é a mais testada do mercado, não só por ser a mais testada do mercado, que ela fica em primeiro lugar em grande parte desses testes, a gente pode ver que ela está no top 3 na grande maioria dos testes, então isso é algo que é muito bom para nós, porque a gente sabe que a nossa solução está sendo testada por especialistas, testada por pessoas, testada por clientes, colaboradores, parceiros, a fim de realmente extrair o que a plataforma tem. Se a gente tem solução de proteção contra ransomware, a gente se coloca à disposição de participar em testes, de conversar, de poder entender, e se o nosso resultado não for bom em algum teste, entender também quais foram os parâmetros desses testes. Então, a gente pode ver que a Kaspersky participou de 741 testes, de 2013 a 2021, enquanto outros players aí não participaram nem da metade dos testes que a gente participou. E sem contar o centro de transparência, né, Eric? Eu acho que vale a pena comentar, né? Hoje eu não estou aqui fazendo reunião no centro de transparência porque o pessoal tomou a sala de assalto, mas eu gosto de fazer reunião do centro de transparência, que é uma campanha. Será que eu tenho o slide aqui dele? Não, ainda não tenho. É uma campanha global que a Kaspersky levantou há 6 anos, se eu não me engano, a partir de uma necessidade que veio do Brasil, um player público. Um player público no Brasil precisou fazer a análise do código-fonte de vários players. O único que deu essa possibilidade no mundo
para esse player foi a Kaspersky, e aí esse player foi lá na Rússia fazer análise do código. Isso gerou o quê? Uma necessidade de expandir essa análise de código. Hoje, 6 anos depois, o Brasil tem a honra de ser um dos 6 no mundo que tem um centro de transparência, onde analistas, clientes, fornecedores, parceiros podem solicitar uma análise de código-fonte aqui no Brasil. Não é mais necessário que esse cliente, que esse player vá para a Rússia fazer essa análise. E aí um pouquinho da nossa experiência. Eu falei que a gente tem 25 anos de história. Esses 25 anos, eles fizeram com que a gente pudesse somar aí mais de 4.500 especialistas, né, em segurança. A gente não só... A gente fala que os nossos gestores de marketing, nossos vendedores, nosso time de PR, né, que é Relações Públicas, eles são especialistas. É uma galera apaixonada por cibersegurança e que fomenta, que conversa, que trabalha, que busca com que esse cenário se expanda. Não pela vontade da Kaspersky, mas se expanda porque a cibersegurança é crítica, é crucial, ainda mais nos tempos dos quais a gente vive, tendo essa digitalização em massa ocorrendo aí no mundo. Por que a Kaspersky é tão boa? 50% dos colaboradores são dedicados à pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, nós temos 2 pesquisadores trabalhando para a América Latina. Na América Latina, nós temos 4 pesquisadores focados na América Latina. Temos pesquisadores focados nos Estados Unidos, focados na Ásia, focados na África. Então, esses times de pesquisa e os times de desenvolvimento, eles estão olhando para necessidades específicas de cada lugar do globo. Outros players, eles estão localizados nos Estados Unidos, ou eles estão localizados na Europa, somente. Então, isso acaba limitando certas capacidades. E um pouquinho dos mitos e verdades. E para concluir, eu me coloco à disposição, juntamente com o time da Kaspersky, o Celso está aí, juntamente com o time da Software Sul, para a gente poder trilhar uma transição para um próximo nível, ou até para um próximo nível de solução que você possa não ter implementado ainda dentro de casa, como Patch Management, por exemplo. Às vezes é uma solução que não basta trocar, não é necessário trocar de solução, mas subir um nível da solução vigente, do Select para o Advanced, por exemplo, para que a gente possa desenvolver a linha de Patch Management. E aí, quando eu falo time da Kaspersky, é porque a gente tem o time de serviços profissionais que vai fazer a implementação desses módulos adicionais com maestria. Módulos adicionais, migração, upgrade, serviços de assessment são entregues pelo time da Kaspersky. Como eu falei lá na frente, é uma gama com mais de 50, e aí o Celso colocou perfeitamente, soluções de cibersegurança, desde Endpoint Protection até um Cybersecurity Assessment agnóstico, sem que seja necessário que o usuário seja cliente da Kaspersky. Para que você possa transformar aí, né, o usuário que normalmente vai ver a caixinha subindo lá, vai falar, não quero, ai meu Deus, de novo o antivírus está na minha tela. E ele vai reclamar lá com o cara do TI, porque o antivírus não para de aparecer para ele. E aí, com conscientização, a gente consegue trazer o usuário para o nosso lado, que, como eu falei, é uma das linhas que eu sou apaixonado. O usuário precisa entender que é necessário, e o usuário entendendo o nosso processo de resposta a incidente melhora gigantescamente. E por hoje é só. Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma parte que eu passei correndo aí que vocês gostariam que eu voltasse? O Eric, tem uma pergunta no chat sobre a console. Eu respondi rapidamente ali, mas é uma ótima pergunta. Se ele consegue, o Emerson Brito perguntando se ele consegue ter uma console central, onde dela ela possa gerenciar clientes diferentes. Aqui ele está, eu entendo que ele está perguntando não apenas produtos, mas clientes também, né? Para quem de repente faz uma oferta de MSP e etc. Emerson, se for nessa linha que o Celso entendeu, que eu também entendi, sim, a nossa console, tanto a console web, a console on-premises, quanto a console web, ela é multi-tenancy. Então, você consegue criar
um tenante para o cliente A, um tenante para o cliente B, colocar uma licença do cliente A na do cliente A e a do cliente B na do cliente B, e tocar essas consoles de forma apartada. Mas dentro da mesma console, tá? Dentro do mesmo servidor de administração. Dá um joinha aí, caso a gente tenha respondido a sua questão. Ou se você quiser mais profundidade também, manda um e-mail para a gente, manda um e-mail para Fernando, para Maria. A gente tem diversos casos nos quais essa metodologia ela é utilizada, inclusive a Kaspersky tem um tipo de parceria aí especificamente para MSP ou MSSP, Celso? Aí já foge do meu cunho Pode técnico. botar o segundo S, que é o Security, né? Então, Managed Security Service Provider. Muito bom. Então é isso, MSSP, justamente para que você possa fazer o gerenciamento das licenças por você e também dos ambientes multi-tenancy dentro de casa. Perfeito. Deixa eu adicionar 2 centavos aqui. Boa. Nesta semana ou semana passada saiu uma nota interna do nosso lado aqui de que o nosso produto Hybrid Cloud agora ele suporta justamente esse módulo, essa forma de você adicionar clientes diferentes dentro da mesma console, sem necessidade de um setup adicional que antes era necessário a Kaspersky entrar e ajudar. Então, uma mudança nesse sentido, tá? Tem mais duas perguntas aqui importantes, eu acho, o Eric. O Roger pergunta sobre o módulo de vulnerabilidades, se é compatível com Endpoint Linux. Por enquanto, não. Eu sei que a gente consegue fazer scan de vulnerabilidade, a gente não faz o patch dessas vulnerabilidades. Mas o scan sim, né? Scan sim. Perfeito. Mais uma? Tem mais uma? Não, eu falei 2, mas acho que era só essa. O resto era o pessoal dando show, excelente, muito bom, a gente agradece. Agradece mesmo, agradeço a presença de novo de todos.